Esse ponto da crucificação falsa não apenas se citam por fontes canalizadas, mas também em alguns apócrifos e até mesmo no Alcorão, argumentando que Deus jamais desonraria seu profeta, permitindo-lhe uma morte assim, e que alguém tomou seu lugar na cruz clandestinamente. Mas enquanto isso, as autoridades ainda buscavam o mestre e sua família de forma velada. Todo o relato da cruz foi um invento e um adorno posterior, mas cabe dizer, como nos próprios evangelhos, que os apóstolos homens fugiram de Jerusalém em pânico, pensando que eles seriam os próximos a serem injustiçados. Assim também as aparições de Jesus depois da crucificação, a suposta ressurreição, não seria senão má interpretação dos discípulos diante dos distintos episódios de bilocações do Mestre, que através dessa capacidade de projetar-se mentalmente, pode manter pontualmente algum contato tanto com seus discípulos como durante anos com sua esposa e filhos. Aqui é até onde pode chegar um servidor, no cruzamento de informações canalizadas, esotéricas e históricas. Mas vamos finalizar com uma reflexão. Eis que antes de investigar todas essas coisas, muitos sabem de fórum íntimo que algo não se encaixa com o Deus do Antigo Testamento e com a morte de Jesus na cruz. A esta ideia compartilhada se chega por um exercício de desconstrução da matrix de controle, analisando o objetivo dos dogmas, pois depois que se desperta do sistema de controle, se chega à convicção de que a maioria do que nos contam está totalmente e terrivelmente deturpado. Explicado de maneira simples, não sei se vocês têm parado para observar o rosto de uma criança pequena quando entra a primeira vez em uma igreja e tem a visão de Jesus na cruz. Na sociedade atual temos a tendência de proteger as crianças, mas nos parece demasiadamente normal entrar em uma igreja e ter como imagem central a de um cadáver massacrado, torturado, ensanguentado e cravado com estaca. Se puderem um dia observar a cara de horror dos pequenos, talvez alguns perguntem aos seus pais por que fizeram isso com esse senhor. Se nos fixamos no sistema e no objetivo de tudo isso, é que creiamos em uma fé baseada no medo, domínio, sofrimento, castigo e submissão. Essa imagem está aí para dizer e nos lembrar que teve que sacrificar a seu filho em uma grande e repugnante tortura pelos nossos incontáveis pecados, que não somos dignos, pois somos pecadores de nascença, nosso pecado original. Assim, dado a nossa natureza miserável, não termos direito de estabelecer uma relação direta com Deus, e sim falar com Ele através de intermediários, as autoridades eclesiásticas, e já de cara pagar-lhes o dízimo. Nem todas as igrejas foram assim. Houve épocas em que as igrejas eram verdadeiras máquinas de sabedoria hermética, geometria sagrada, e cujo propósito era realmente o de elevar a consciência humana. Mas depois deturparam com as tecnologias, desde o plano das entidades que reinam neste mundo, para drenar a energia dos participantes de ritos e missas, assim como os espetáculos de massa, como estádios de futebol, concertos, cinemas de terror, são estratégias da Matrix para que geremos grandes quantidades de energia desarmônica, parasitando-as em massa, dando-se assim o grande banquete. Cita-se que no ato dessas aglomerações, naves da 4D se posicionam por sobre elas, conectando-se por sondas etéricas às massas em estado exaltado de consciência. E apesar de toda essa manipulação, quando o ser consciente está alinhado com sua intuição, eis que é sua própria voz interior que vos fala a verdade.